Olá, tudo bem? Meu nome é Flávia Lopes, eu sou serva do Senhor, moro em Minas Gerais e trabalho na liderança de ministério com crianças da igreja local, Primeira Igreja Batista de Acesita, na cidade de Timóteo, Minas Gerais. Também sirvo ao Senhor como voluntária na Convenção Batista Mineira, na liderança de um grupo de relacionamento de líderes para ministérios com crianças, que acontece no WhatsApp. E também sirvo ao Senhor através da União Feminina Missionária Batista do Brasil, na liderança de Amigos de Missões, que é uma organização missionária com crianças pequenas. Nós hoje temos uma aula muito especial. A gente vai tratar sobre a literatura infantil, o que a gente pode aprender no conhecimento dessa área, como nós podemos aplicar, quais são os benefícios, e nós vamos responder algumas perguntas que são questionamentos de muitas famílias cristãs, não é? Então, quero refletir um pouquinho com vocês nesses próximos minutos sobre essa temática, a literatura infantil. Bom, a primeira coisa que nós entendemos ao pesquisarmos sobre a literatura infantil é que ela traz benefícios para a vida da criança. E quais são esses benefícios? Na verdade, para a vida de todo ser humano, mas o nosso foco hoje é a criança, não é? Primeira coisa é a qualidade de vida e a saúde mental. Por que a saúde mental? Quando nós temos o hábito da leitura, nós temos conexões neurais que são feitas e multiplicadas. Nós temos então um aumento da atividade cerebral. E esse estímulo é muito saudável para diversas outras habilidades que são consequência dessa atividade cerebral positiva. Nós encontramos na qualidade de vida alguns resultados de quem tem o hábito da leitura. Por exemplo, redução de estresse, redução de ansiedade. E existe uma pesquisa da universidade, eu não sei se pronuncia assim, Sussex. Essa universidade ela fala que apenas 6 minutos de leitura diária, como forma de disciplina, de leitura de hábito, eles já podem trazer uma redução em até 68% do estresse. As habilidades que são desenvolvidas, elas são muitas. Eu fiquei realmente surpresa com o tamanho da lista. Mas vamos lá. Desenvolvimento do pensamento crítico, desenvolvimento de habilidade para interpretação de textos, imaginação, desenvolvimento de paciência, capacidade de argumentação, habilidade de concentração, memória, raciocínio, desenvolvimento da linguagem oral e criatividade. Essas crianças que conseguem ter na sua vida diária o hábito da leitura, elas têm todas essas habilidades em seu desenvolvimento saudável e pleno. São crianças que têm um imaginário rico, são crianças que têm vocabulário para conversar, para argumentar. São crianças que têm pensamento crítico, que conseguem fazer análises de ações e consequências. São crianças que desenvolvem isso com mais potencialidade, não é? Crianças que não têm dificuldade de esperar. Não é um traço muito forte da nossa geração hoje, não é? Mas olha quanto benefício o hábito da leitura pode trazer para as nossas crianças. Quando falamos sobre qualidade de vida, os benefícios são o atraso de sintomas de doenças, né? Então aí a gente percebe que adultos leitores que têm o hábito da leitura, eles atrasam doenças, especialmente as demências, né? Aumento de conexões neurais, que nós já falamos sobre isso aqui no iniciozinho, e também o funcionamento do cérebro, manutenção do bom funcionamento do cérebro. Aqui bem direcionado a leitores adultos, não é? Eu quero falar um testemunho para vocês, compartilhar um testemunho de uma mãe
sobre o nosso assunto de hoje, que é a literatura infantil. Essa mãe disse assim: eu me esforço para a implantação do hábito da leitura nos meus filhos, para que eles recebam aquilo que eu não recebi. Eu me esforço com todas as minhas dificuldades que tenho hoje para o hábito da leitura, para que os meus filhos tenham aquilo que eu não tive. Essa frase me soou familiar quando a gente lembra de pais e mães que trabalham em dupla, tripla jornada arduamente para oferecer coisas aos seus filhos, não é? Esporte, lazer, formação, conforto, coisas materiais. E eu fiquei muito impressionada quando eu li, na verdade, eu ouvi o testemunho dessa mãe e ela dizendo que ela sente muito por não ter tido o hábito da leitura na infância. Ela sabe que ela seria uma melhor profissional da educação hoje, então ela se esforça, ela encontra dificuldades nela mesma para ter o hábito da leitura. Não é uma coisa prazerosa, gostosa, fácil para ela, natural. Ela se esforça, mas ela sabe que se ela tivesse recebido isso lá atrás, hoje seria talvez natural, prazeroso, gostoso, uma coisa leve, né? Ela tem dificuldade de manter a leitura, por exemplo, diária da Bíblia. Quantos também têm essa dificuldade de manter a leitura diária da Bíblia? Então, quando o hábito é inserido na infância, né, nós percebemos que na vida adulta isso é uma coisa que flui com leveza, com naturalidade. E essa mãe, então, ela percebeu isso e ela se comprometeu em fazer isso pela vida dos seus filhos. E é importante que a gente então conscientize os pais, os adultos, a nós mesmos sobre a importância do hábito da leitura. E hoje nós vamos focar sobre as literaturas infantis. A primeira coisa que eu queria que a gente refletisse é como escolher um bom livro para ler com as crianças ou para as crianças. A primeira resposta pertinente aqui são os clássicos, os livros clássicos. Eles sobreviveram aí a centenas de anos, não é? Então, eles são uma riqueza cultural e histórica. Os livros clássicos, eles são uma boa escolha para as crianças. Também por quê? Porque além desse valor cultural e histórico, eles refletem comportamentos e relacionamentos de uma sociedade. Eles refletem o ser humano na sua essência, as questões morais com que o ser humano lida, o bem, o mal, a escolha, a consequência, de que lado está, o certo, o errado. Os livros clássicos, eles têm narrativas de valores, valores morais, familiares. Eles têm um vocabulário também, não é? Melhor, correto, culto, diferente de muitos livros das atualidades agora. Não preciso citar exemplos, mas há livros muito cheios de gírias, de palavras cortadas, livros que trazem ações irresponsáveis com tom de comédia, não é? Ações de bullying com tom de comédia. Então, isso não precisa ser a nossa escolha para que a gente busque literatura infantil. Nos clássicos, a gente tem bons costumes, a gente vê o mal arcando com as consequências da sua escolha no final, o bem sempre vence o mal, não é? É interessante também a gente perceber que muitas famílias têm dificuldade de falar sobre tragédias com crianças, morte, aquele período em que o mal, né, por enquanto prevalece, que o personagem bom é humilhado, sofre, mas percebam que são coisas reais da nossa vida, não é? Então a literatura ajuda a gente de uma forma lúdica, de uma forma ilustrativa, porque traz as imagens, não é? A mostrar para a criança realmente a realidade da vida. E a gente sempre pode trazer isso para o conhecimento de Deus, da palavra de Deus, o mundo espiritual, porque a Bíblia também fala sobre isso. Então, é importante ler a Bíblia sempre, e se quisermos escolher alguma literatura infantil, nós podemos começar pelos clássicos, por causa de todas essas vantagens, não é? Esses pontos. Independente do tempo, ele vai continuar sendo
um livro clássico e é importante para a vida literária da criança por causa do seu valor histórico e cultural. Uma boa dica também é a gente pesquisar um pouquinho sobre os autores, né? Quando formos escolher livros mais atuais, no caso. Quem é esse autor? Quais são os outros livros que ele escreveu? Ele escreve só para criança? É, qual é a sua fé, não é? Então, pesquisar sobre o autor também é uma boa dica. Se possível, ler esse livro antes de compartilhá-lo com a criança, para que você tenha conhecimento do que ele traz ali de capa a capa. Ouvir, não é? Nós temos hoje comunidades digitais de famílias leitoras, famílias com a mesma cosmovisão. Então, você pode localizar essas famílias e perguntar: olha, você já leu esse livro? Esse livro é bacana, gostou? Sua família gostou? Seus filhos gostaram? Não é? Se tem uma dica. Então, esse andar junto, esse compartilhamento com famílias leitoras, também é uma boa dica. E essas famílias vão poder, então, especialmente as famílias cristãs, né, dar um direcionamento para a gente e a gente vai direcionando a criança com aquilo que a gente também tem de valores, de princípios, né, já afinadinho ali com o que a gente pretende ensinar. A segunda, então, a gente falou aqui um pouquinho sobre como escolher um bom livro, né, nessa temática de livros infantis, literatura infantil, como escolher um bom livro para criança. Então, comece pelos clássicos, conheça os autores e troque experiências, ouça. Segundo, sempre, gente, não deixando a Bíblia, né? A gente vai falar um pouquinho disso lá na frente. Segundo, desde quando a gente deve inserir o hábito da leitura na vida da nossa criança? Desde sempre, né? Desde a barriga, desde o ventre. Existem pesquisas científicas comprovadas da reação da criança dentro da barriga à voz da mãe, à voz do pai, à leitura, à música. Então, nós temos a propriedade do conhecimento científico e temos também a nossa própria experiência de desenvolvimento do hábito da leitura. Então, vamos abrir a Bíblia, vamos abrir o livro, vamos ler em voz alta desde que a criança está na barriga, tá bom? A gente pode orientar as gestantes assim. E essa oferta da disciplina, do hábito da leitura, ela precisa ser contínua. Então, o hábito é isso, né, gente? O hábito é aquilo que você começa a fazer e repete, repete, continua e continua. E aí é o hábito, ele se tornou um hábito. Então, oferecer essa continuidade, ler em voz alta. A criança pequena, né, o bebê nasceu, ele gosta de ler o mesmo livro. Então, tem aquele livro ali no quarto do bebê, aqueles livros, né? Vou falar no plural, porque a gente acredita que as famílias e as igrejas que entendem a importância do livro, né, vão ter livros em todos os lugares. Então, ali no quarto do bebê tem livros e ela vai querer ler aquele livro de novo, e a gente vai ler de novo e de novo, a gente pode repetir a leitura do mesmo livro. Quando nossa criança entra na fase da alfabetização, o estímulo pode ser maior, não é? A gente já percebe que a criança tem um pouco mais de tempo de concentração, não é? A gente pode estimular que a criança comece também a ler, e mesmo que a criança já saiba ler, foi alfabetizada, sabe ler, nós não deixamos de ler para a criança. Então, ela lê, nós também lemos. Ela lê um pedacinho, eu leio um pedacinho, ela lê um livrinho, eu leio outro livrinho. A criança lê uma página, eu leio a outra. Por que que isso é importante? Porque a criança, ela aprende a ter uma referência de entonação, de pausa, de dicção, não é? E também ela tem uma referência visual de apoio. Ela percebe o prazer do adulto lendo e a criança é tendenciosa a imitar tudo. A criança imita a sua referência, paterna, materna, não é? A criança imita, ela repete. Então, nós oferecemos um bom padrão e a criança tem a oportunidade de ir praticando isso, tá? Então, mesmo que a criança seja alfabetizada,
não devemos deixar que ela tenha esse momento dela sempre sozinha. A gente vai fazendo isso juntinho com a criança. Há uma pesquisa que diz que somente aos 13 anos de idade, ou seja, já na adolescência, aquela vida, aquele ser humano, aquele indivíduo consegue ler e absorver e entender tudinho que leu. Eu não encontrei a fonte dessa pesquisa, ela foi citada num curso que eu fiz, eu não anotei e depois eu não encontrei. Mas é uma coisa que a gente pode considerar para refletir, não é? Olha só, são 13 anos até que ela tenha total compreensão daquilo que lê. É uma construção, é um trabalho de formiguinha, não é? É um tijolinho de cada vez para se construir uma grande e forte muralha, tá bom? Então é bom para a gente refletir, a gente não desanimar no primeiro, no segundo, no terceiro momento, a gente persistir, perseverar, né? A gente vai encontrar aquela criança que é voraz para ler e aquela criança que é totalmente desinteressada. Ainda assim, isso deve estimular a gente nessa conduta de insistir na instalação do hábito, no ensino desse hábito, não é? Ter a roda de leitura, o cantinho da leitura, o tempo da leitura, né? Uma coisa é você ministrar uma história bíblica, contar, né? Tá pregando a palavra de Deus. E depois, no segundo, terceiro, quarto momento, lá na frente ou na chegada, você ter ali, se você tem tempo, não é? Disponível na sua rotina em classe com a sua turminha, já falando do contexto igreja aqui, eu sei que vocês estão compreendendo, fazer esse momento de leitura, tá bom? Outra coisa que a gente pode falar sobre quando devemos ler para criança, não é? A verdade é que a leitura ela cabe em qualquer tempo do nosso dia. Quando a gente quer instalar um hábito, quando a gente quer oferecer um modelo, um padrão, a gente consegue inteligentemente colocar isso inserido na rotina. Então vamos pensar na rotina de uma família. A criança, ao acordar, ela pode chegar na mesa do café e ver a sua mãe com a xícara do café e o manancial ali aberto para sua devocional da manhã. Aquilo ali para a criança já é um estímulo ao hábito da leitura, porque ela teve uma pista visual de que a leitura é importante para a mãe, de que a leitura faz parte da vida da mãe. Então ela vai desejar aquilo ali também. Ela pode sentar do ladinho da mãe e abrir a Bíblia dela ilustrada. Ela é pequenininha, ainda tem aquelas ilustrações, né? E ali ela vai fazer o devocional junto com a mamãe, ou a família reunida. Estou dando um exemplo aqui, que a leitura pode começar de manhã, no café. Aí vamos levar o filho para a escola. Eu posso ter um audiobook, eu posso ter a Bíblia gravada em áudio e ela está ali no carro, né? Eu posso também, na hora do almoço, colocar no celular ali enquanto eu estou cozinhando, o devocional do dia. Eu posso colocar o salmo. Eu posso, antes do almoço, pegar aquela caixinha da família com os versículos. É que quando eu quero instalar um hábito e valorizar uma postura, uma conduta, eu consigo colocá-la na minha rotina. Se é importante para mim, vai entrar na minha rotina diária, vai entrar na agenda, não é? Então a leitura cabe em qualquer lugar, né? Eu conheço famílias que viajam e colocam para as crianças assim uma sacola de brinquedos, uma caixa de brinquedos e entre eles livros, porque se pode ler na viagem. Tem crianças que conseguem ler no trajeto, no percurso da viagem, enquanto esperam numa fila. Então, quando eu quero, eu insiro aquilo que eu entendo que é um hábito importante. Outra dica interessante aqui sobre quando eu devo ler para a criança ou com a criança é que nós podemos fazer isso também usando a nossa criatividade para ajudar a criança no imaginário dela. Então, se eu estou lendo, por exemplo, um conto, eu posso fazer vozes, né? A voz do menino, a voz da menina, a voz da princesa, a voz do príncipe, a voz do mal, né? Eu posso fazer expressões faciais. E com isso, eu vou também ajudando a criança a perceber que eu me divirto com aquilo, que é bom, é prazeroso, sabe? É inusitado. E quando a criança vai ler, ela tem esse modelo, esse padrão, essa pista também de leveza,
de coisa boa, não é? Leitura é coisa boa. Você pode, existem duas linhas aqui, eu vou falar de duas linhas é, que andam paralelamente sobre a leitura com crianças. Existe uma linha de pensamento de médicos profissionais da educação que acreditam que a criança possa receber a leitura de um livro enquanto brincando de massinha, brincando de Lego, montando um quebra-cabeça. Essas atividades de brincar que não demandam agitação, barulho, movimento, né? Ela está ali concentrada fazendo alguma coisa e a gente está lendo para ela. Ok, é uma linha que defende essa prática. Existe uma outra linha que defende a prática de que a gente deve desligar tudo, parar tudo e ensinar a criança a ter esse momento concentrado, debruçado nessa prática do hábito da leitura. As duas, não estou falando que uma é certa ou errada, as duas acontecem, as duas funcionam. A gente tem um grupo que trabalha em defesa dessa, um grupo que trabalha em defesa dessa, famílias que se adaptam a essa, famílias que se adaptam a essa. Então, trago para vocês aqui como fonte de conhecimento de que isso é possível. Nós devemos diversificar os gêneros literários. Mesmo que, por exemplo, um menino aí de 9, 10 anos goste das sagas, né, dos livros de as crônicas de Nárnia, nós devemos fazer com que continue lendo poesia, continue lendo um livro histórico, a Bíblia principalmente, não é? Então, isso é importante, a gente fazer essa diversificação, porque a gente não lê só o que a gente gosta, a gente lê porque a gente hoje, né, com a maturidade que a gente tem, a gente sabe que a gente lê porque precisa, mas a criança não tem essa maturidade. Então, nós precisamos considerar a imaturidade das crianças, não é? Nós escolhemos para elas, de vez em quando, né? De vez em quando a gente vai diversificar, não é só o que a gente gosta. A criança não tem maturidade. Se você deixar por conta dela, pode ser que ela durma alguns dias sem tomar banho, sem escovar dente. Ela vai escolher não comer legumes, verduras, talvez, só as comidinhas que ela gosta, não é? Então, assim, é típico da faixa etária, da imaturidade. Então, nós que somos os adultos da relação, nós escolhemos alguns gêneros literários diversificados para a gente oferecer para a criança contos, poesias, sagas, históricos, bíblicos, quadrinhos, tá? Para que a gente realmente ofereça esse banquete literário para a criança. É uma construção que deve ser estimulada com perseverança, tá bom? E dando exemplo, dando a pista visual. Bom, vamos passar para a terceira temática dessa nossa primeira aula sobre literatura infantil, que quais são as maiores dificuldades? Eu fiz até uma pesquisa, gente, de campo para saber quais são as dificuldades encontradas pelas famílias, né? Então, é claro, uma das maiores foi que nós somos uma sociedade inserida no hábito das telas. E aí alguém até fala, mas ele lê no Kindle, né? Que é o livro eletrônico, o livro digital. Não é a mesma coisa. Ok, é legal, é bom, é bacana, é portátil, tá tudo ali, não é? Mas a criança que gosta de ler, ela gosta do livro, né? Ela tem até os dois, pelo que eu percebi. Mas então hoje essa é a maior dificuldade, é uma sociedade inserida no mundo das telas. E com isso nós temos uma sociedade que é apressada, que não consegue esperar, e o estímulo, né, vem com aquela coisa exacerbada, muitas cores, muitos movimentos, muita velocidade, não é? Muito estímulo visual, auditivo, tátil. Então, traz a sensação do prazer e da realização muito mais rápido. O livro não, né? O livro vai bem mais devagar. E com isso a gente tem alguns benefícios, né? Que, como eu falei lá atrás, a paciência, a concentração, a memória, o domínio, né? Então, o livro traz esses benefícios. Por isso é importante a gente pensar nessa hora nos benefícios e prejuízos, tela versus papel versus livro, e a gente consegue fazer uma escolha sábia, não é? Uma escolha acertada de inserir o melhor hábito na vida das nossas crianças.
a maior dificuldade é essa, mas tem outros também, não é? A gente tem as crianças que não têm o prazer pela leitura. Criança que não gosta, tem o hábito, a mãe colocou a rotina, querendo ou não querendo, tá ali lendo junto com ela, para ela. Ainda não acertou um gênero literário que ela fale, nossa, esse eu amei, né? Que ela faz aquilo com dificuldade. Então, assim, qual que é a dica de ouro? É criar o vínculo afetivo, familiar, né? Fazer aquilo ali, daquilo ali um momento prazeroso da família. A brincadeira, a coisa gostosa, que traz alegria. Então, rir, brincar, abrir na ilustração e fazer uma análise daquela ilustração, né? Então é importante também você escolher livros que tenham boas ilustrações, né? E dali você observa os detalhes, viaja naquela ilustração, depois aguça a curiosidade pelo texto, não é? E enquanto isso, a família está juntinha, está sentada juntinha no sofá ou na cama. Então a afetividade está presente, o amor, o prazer está presente nesse momento. É uma dica de ouro para que você pegue essa criança aí que não tem um prazer que é dela, não é pela leitura que tem maior dificuldade, e traga ela mais para perto de você. E com o seu prazer você vai contagiando o coração dessa criança. E aí acontece de terminar o livro e falar, ai, gostei. Acontece de estar em algum lugar e fazer uma conexão com aquilo que viu no livro, sabe? Fazer um comentário, você fala, olha, né? Incentiva, dá o reforço positivo aí para que a criança tenha esse estímulo de continuar. Nós temos aqui também, eu estou aqui, né, gente, nas minhas anotações do meu material. A criança também gosta de ouvir, não é? A criança que não gosta de ler, ela gosta de ouvir. Então, aí você lê e oferece esse vínculo com a criança. Observar a faixa etária é muito importante, porque talvez o erro esteja no livro que você escolheu para ela. Então, qual é a idade? Qual é o interesse dessa idade, não é? Da menina, do menino, do que ele gosta? A gente tem livros sobre tudo, não é verdade? E aí a gente começa a acertar mais e errar menos. Então, a gente precisa, para crianças menores, obrigatoriamente oferecer mais rimas. Isso é importante para as formações, né, do processo educativo mesmo, formativo da criança. A rima, as categorias lexicais, a gente tem todo aí um fundo de pano científico da neurolinguística para a gente perceber que a gente facilita o caminho da criança. Então, a gente tem as histórias mais curtas para crianças menores, com muitas ilustrações, com rimas. A gente tem, a partir do momento que ela vai ficando maiorzinha, 5, 6 anos, a gente tem um pouco mais de texto, a gente continua com rimas ou não, né? Aí você tem a opção de perceber a resposta da criança. As imagens começam a ser menores, com menos frequência, mas a criança que está com hábito desde bebê, ela já não sente falta tanto. E aí a gente chega aí com 10 anos, 11 anos, a criança pode até não ter imagem, porque ela tem prazer no texto, ela tem prazer no desenvolvimento da história, ela tem prazer no imaginário dela, na concentração, na memória, no criativo, não é? E aí a gente tem que observar o livro certo para a faixa etária certa. Até mesmo a Bíblia, tá, gente? A gente tem a Bíblia do bebê, a Bíblia da criança, aí tem a Bíblia rosa, a Bíblia azul. A gente tem Bíblias com ilustrações muito boas, que a gente pode abrir na ilustração e ali a gente desenrolar a história com a criança, ouvir as perguntas, as respostas. Ela está desenvolvendo ali o pensamento crítico, capacidade de argumentar, todas essas coisas. E a gente tem, por exemplo, ali na fase da alfabetização, bem do início da alfabetização, a gente já tem hoje Bíblias escritas todas em letra maiúscula, né? Que a criança começa com a letra maiúscula, depois ela vem para minúscula, para cursiva. Então a gente tem opções de Bíblias, até as comentadas na linguagem de hoje, né? Mas você pode ler a Bíblia para a criança em qualquer linguagem, né? Bíblica, claro. E a criança vai perguntar para você, ou você fala, você entendeu essa palavra? Né? Circuncisão.
E aí você tem oportunidade também de abrir o diálogo, manter essa porta aberta, e há tantos benefícios nisso, não é, gente? Todos os dias um pouquinho, todos os dias um pouquinho. Essa é a verdade. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui da nossa aula de hoje. Na próxima aula, nós vamos responder a mais 4 perguntas. Se eu devo oferecer só literaturas cristãs para as crianças, se há crianças que mudam, né, aquelas que não gostavam passam a gostar do hábito da leitura, a gente vai falar sobre opções de fontes, né, para quem quer investir menos, não tem recurso para ficar comprando muitos livros, e o papel da igreja e da família no incentivo e na instalação do hábito da leitura. Bom, para concluir a nossa aula de hoje, a gente tem algumas palavras importantes. Primeiro, comece. Comece com 2 minutos, com 3 minutos, com 5 minutos, mas que seja constante, todos os dias. Falhou ontem, começa hoje de novo. E amanhã não deixa falhar. Sabe? Aquilo é um propósito, aquilo é uma missão. Instalação de hábito é repetição do que se faz todos os dias. Então, comece. Começa de pouquinho e depois vai aumentando. Segundo, comece você lendo para a criança ouvir. Até porque a gente quer que a criança tenha esse hábito desde bebê, né? Então ela não sabe ler. Mas ainda que saiba, leia para a criança ouvir e depois vai compartilhando essa leitura. Terceiro, demonstre a importância disso para você. Não é? Com a continuidade do seu hábito de leitura, a criança tem a facilidade de desenvolver o hábito de leitura dela. Lembra do testemunho daquela mãe que eu contei no início? Eu quero oferecer para os meus filhos aquilo que eu não tive, não é? E olha que riqueza que é isso, uma riqueza que ninguém pode roubar da gente. A cultura, o conhecimento, as vivências, a nossa vida literária. E, por último, a gente só tem perdão. A gente só tem o hábito instalado daquilo que a gente considera importante e benéfico, né? Hábitos ruins, a gente está sempre querendo desapegar deles. Eu conheço gente que quer parar de tomar refrigerante, quer parar de comer doce, quer parar de comer farinha branca, não é? São hábitos que as pessoas consideram ruins e querem parar. E conheço pessoas que querem ter uma vida de exercício físico um dia, que querem ter o hábito da leitura da Bíblia de forma, não é, cotidiana, todos os dias. Então, são hábitos que eu quero adquirir. Então, aquilo que é importante e benéfico, eu quero adquirir, eu quero manter. É importante. Quando a gente pensa sobre a leitura, o hábito da leitura, a gente pensa nos benefícios. E quando a gente pensa na criança, na literatura infantil, a gente pensa na importância. É importante para a criança, para o desenvolvimento saudável dela. E é importante para a criança hoje, enquanto criança, e continuará sendo importante quando ela for um adolescente, um adulto. Um bom vocabulário, uma boa consciência sobre o bem e mal, princípios e valores, relacionamento, paciência, prazer na coisa certa, no tempo certo, enfim. É uma coisa boa hoje enquanto ela é criança. E ela vai carregar isso e desfrutar disso por toda a sua vida. Não é verdade? Então, assim, nós concluímos a nossa aula hoje de literatura infantil, sempre lembrando que a Bíblia é o nosso livro favorito, é o livro diário, é o primeiro. E aí a gente sim pode inserir, vou falar disso mais na próxima aula, outras literaturas também para a vida da nossa criança. Até a próxima aula, Deus te abençoe.